estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Daniele Veiga de Medeiros Carvalho. Ela nos trouxe o livro Martinha Quer Saber. E você? É um livro ditado pelo espírito Augusto César Neto. Mas antes de nós retomarmos essa conversa com a Daniele, nós gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Você pode colaborar para que mais pessoas tenham acesso a essa doutrina, associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, para que nós cheguemos a lugares mais distantes, com mais qualidade, para que tenhamos realmente todo o aparelhamento necessário para chegar a esses lugares e levar esse consolo, essa orientação. Muitas pessoas dizem até que elas, como não têm um centro espírita na cidade em que elas moram, elas se utilizam da TV e da rádio para aprenderem essa doutrina. E você pode colaborar, associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38 é o telefone que você pode se tornar um divulgador e ajudar o mundo a ser um pouco mais feliz. Bom, Daniele, levar essas instruções aqui, né, para as pessoas, né, ajudar. Mesmo que elas não tenham o livro, elas conseguem, pelo menos das dicas que a gente fala sobre o livro, elas conseguem assimilar, né? Os pais, a como orientar os seus filhos. Exatamente, enfim, né? Isso. É interessante. Tá certo. Bom, mas a Martinha, ela passa o livro todo fazendo questionamentos, não é isso? O tempo inteiro. O tempo inteiro. É daí que sai o livro, na verdade, né? Isso. Das perguntinhas dela. Por que Deus criou tudo, né? E quando a vovó fala que Deus criou tudo, ela começa a raciocinar que... Ele fala o sol, as estrelas, a lua, né? E ela fala, mas nós precisamos de mais coisas. E aí ela começa a dizer do que nós precisamos. É interessante isso, né? Ela pergunta... Tem uma parte que ela pergunta, não sei se você se recorda, mas eu nunca vi árvore de roupa. Isso, porque ela fala que nós precisamos de água, comida, roupas, né? O mar, né? Foi Isso. Deus que criou o mar, pôs os peixinhos lá, a vida marinha. Isso. Deus que fez as árvores e os alimentos, né? Pra gente consumir. Isso. E aí ela fala, e as roupas? E as roupas, né? Que é o que ela tá vendo ali, né? Aí a vovó explica para ela, não, Deus criou as ovelhas e o algodão. E deu inteligência para o homem criar. Pois é. Então, as roupas, né? É interessante que elas aproveitam muito bem a lição dada pela avó, ela, né, a Martinha, mas a Martinha simbolizando as crianças, né? Ela assimila tranquilamente e, ao mesmo tempo, ela faz questionamentos mais complexos, né? Que é o importante. Não, ela pergunta até de planejamento reencarnatório, Pois né? Ela pergunta. Se nós planejamos as nossas rotas, né? Não é? Então, a gente vem com um mapa, vovó? Não, a gente planeja, mas nada é determinado, a vovó responde, né? Você pode seguir o caminho que você bem entender. Tem um planejamento, mas se você quiser desviar um pouquinho, você vai desviar. Você desvia. Então, e isso, você pode... Então, são lições que você está falando, essas questões nos levam à doutrina espírita, né? Ou, na verdade, à lei da vida, a lei que rege o universo, que é a lei divina, né? Mas que você pode... ao mesmo tempo, é um aprendizado duplo, né? Porque você ensina a doutrina e, ao mesmo tempo, você usa a própria doutrina para lidar com as coisas do dia a dia, né? Sim, então... Porque a doutrina, na verdade, eu acho que a gente precisa ensinar hoje em dia para as nossas crianças a vivenciar a doutrina, né? Isso, E no dia a dia, né? Então, você coloca ela no dia a dia. Isso. Porque a gente fala assim, a matemática está em tudo que nós fazemos. A física está em tudo que nós fazemos. A química está em tudo que nós fazemos. Mas nós não estudamos nem a física, nem todo mundo estuda física, química, matemática, né? Exatamente. Mas você usa naturalmente. Agora, se você conseguir unir, fica melhor. Fica. E a doutrina te ajuda a criança a raciocinar e a crescer entendendo o que acontece com a gente. Né? De repente seria uma criança revoltada no futuro, mas se tem a doutrina, sabe? Que tudo está certo, no lugar certo,
né? E que você precisa se esforçar para consertar. Pois é. Não é ninguém que vai consertar para você. Não é ela que ela escolheu, ela Né? escolheu, Então, ela fez escolhas, ela fez escolhas lá também. Exato. Então, né, dependendo do planejamento reencarnatório, a gente escolhe pai, a gente escolhe mãe. Não são todos os casos, né? Sim, mas existe essa possibilidade. Sim, e hoje em dia, na evangelização, as crianças sabem disso. Pois é. E você pode usar para o dia a dia. Bom, se você escolher só brincar, você não vai aprender tanto. Você não vai ter tanto tempo de férias, porque você vai ficar de recuperação. Se você for mal criado, ou se Sua mãe vai ficar brava. Sua mãe vai ter consequência. Você vai ter alguma coisa, né? Se você abre a geladeira e come a sobremesa primeiro, o que vai acontecer? Sua mãe vai ficar brava com você. Você pode ter Na próxima vez você não tem a sobremesa. Né? Isso. Se você não se alimentar direito, então, você vai adoecer. Isso. Então, tudo isso passa a ser para ele entendimento, não punição. Não, exato. Então, vamos pensar antes de fazer. Isso é interessante. Né? Vamos raciocinar antes de fazer. Se eu fizer isso, será que a minha mãe vai ficar brava comigo? Meu pai vai ficar bravo comigo? Eu vou sofrer as consequências? Tá certo? Não tá? Então, a criança, hoje em dia, ela tem que ter a noção de que ela pode escolher e ela deve escolher certo. Sim. Ir para o caminho certo, né? Mesmo que seja o mais difícil, porque... Sempre é o mais difícil, né? Porque ela vai falar, mas o meu amiguinho faz, mas o seu amiguinho vai ter estas e estas consequências, você terá outras. Aí a sua escolha, você vai escolher o quê para você? É o jargão da mãe, você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Ele não é meu filho. Eu falava assim, ele não é meu filho. Não, né? Então, isso funciona, isso funciona. Eu vi numa palestra do Divaldo que quando uma criança fala assim, mas todo mundo faz, mas eu te amo. Você que é meu filho, eu amo você, por isso não vou deixar você fazer, porque eu te amo. É interessante, umas coisas simples e que funcionam muito bem. Às vezes eu falo para os meus filhos, hoje são adultos, né? Eu falo assim, acho que eu fui um pouco... assim, carrasca. Ele fala, não, mãe, não foi tudo certo. Então isso vale a pena. Mas não tem receita, né, pra gente ser mãe? É isso mesmo. A gente já continua falando um pouco mais. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.